95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Oito horas 11 minutos, quadro Por Dentro dos Seus Direitos, com o subcoordenador do PROCON do nosso estado, doutor Márcio Leonardo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Muitas perguntas ficaram da semana passada. Nós vamos fazer agora a partir de agora aqui no nosso programa. Deixa eu só abrir aqui o nosso WhatsApp. Doutor Márcio, estão me cobrando um plano de operadora que não contratei, já são 2 meses. Liguei para a operadora e falei com a atendente, expliquei a ela que não tinha plano nenhum. Ela me falou que ia cancelar a cobrança e retirar o plano, mas ainda continuam ligando da operadora TIM, fazendo a mesma cobrança. E aí? Marcos, aí há 2 situações. Foi contratado um plano, essa contratação ela pode ser irregular e até mesmo fraudulenta, pode ser um erro de algum operador, às vezes por um número que você troca no CPF, vai localizar uma outra pessoa e acontece ali algum problema, inclusive até a pessoa que tentou contratar realmente um plano, pode ter digitado ali o número errado e, enfim, pode acontecer uma série de coisas. Pode ser que o consumidor ou a consumidora que enviou a pergunta tenha, sem querer, clicado naquelas mensagens que a TIM e outras operadoras enviam, que aparecem ali do nada na tela do seu celular. Enfim, aconteceu o problema. Qual é a dificuldade da cobrança que você recebe e da ligação que você faz para tentar sanar aquele problema? Marcos, você recebe ligações e você realiza ligações para um telemarketing, um grupo de telemarketing terceirizado da empresa. Não são funcionários da TIM, não são colaboradores. Estou usando o nome da TIM porque foi dito na pergunta, mas isso vale para qualquer operadora de telefonia, certo? Então, você quando liga, a pessoa que lhe atende é uma pessoa que naquele momento está recebendo uma solicitação que tem a ver com a TIM, uma reclamação, é uma pessoa que tem pouco ou até nenhum poder gerencial de resolver o seu problema. Essa pessoa que recebe nesse momento uma ligação da TIM, na ligação anterior recebeu uma ligação de uma situação que envolve a Claro, na ligação posterior vai receber uma solicitação que envolve o Bradesco, o Banco do Brasil, depois outra da TIM. Essas empresas que enviam as cobranças também são terceirizadas. Naquele momento você recebe uma ligação eletrônica ou humana, uma pessoa realmente ligando para você fazendo uma cobrança da TIM. Na ligação seguinte, essa pessoa que faz a ligação vai fazer uma cobrança da Claro, da Vivo, de um banco, etc. Então, a ouvinte ela tomou a atitude correta, ligou e solicitou o cancelamento desse plano para deixar claro que não contratou e que está recebendo cobranças irregulares. A pessoa que falou em nome da TIM disse que o problema está resolvido. No entanto, a cobrança ela está lá com seu nome, com seu CPF e ela vai lhe cobrar por pelo menos um mês, porque a TIM, quando ela passa do setor de cobrança para terceirizada, para o grupo de telemarketing para realizar essas cobranças, ela passa ali por um certo período e às vezes, até quando é caso de dívida que existe. Por exemplo, a minha fatura da TIM ela vence todo dia 20. Se eu pagar dia 21, 22, 23, 24, 25, eu vou ficar um mês inteiro, até o próximo pagamento, recebendo essas ligações de cobrança. São coisas que é uma ligação errada, mas nós vivemos num mundo moderno hoje, cheio de tecnologia, que infelizmente essa tecnologia vigora para chatear o consumidor e não para sanar um problema imediatamente. Deveria existir uma tecnologia que você ou pagou ou disse que não reconhece, solucionou o problema, não receber mais nenhuma ligação daquela empresa, certo? Acabou por ali o problema. Infelizmente não é assim que acontece. Então, no mundo ideal, eu diria ao consumidor que ignorasse essas ligações, você tentar explicar para aquela pessoa que está ligando, fazendo a cobrança que você não tem nenhuma dívida, não vai funcionar, porque são ali centenas de pessoas trabalhando no mesmo ambiente, outra pessoa vai ligar porque está aquele chamado lá para o seu nome, para o seu CPF, certo? Então, você bloqueia, não mantenha contato. Eu sempre digo, não tem nenhuma razão para um consumidor, para um ser humano normal aqui no nosso país, atender uma ligação que venha de operadora de telefonia, qualquer uma delas, que venha de cartão de crédito, que venha de banco, de financeira, que venha de grupo de consórcio, de seguradora. Não tem nenhuma razão, Marcos, para uma pessoa atender uma ligação que venha de nenhum tipo de empresa como essa, né? Essa empresa, quando liga para oferecer produtos, quando liga para ter contato com o consumidor, geralmente são para fazer cobranças devidas ou indevidas, ou para oferecer produtos que não interessam ao consumidor. Porque se essas empresas disponibilizam um funcionário, pagam um funcionário, gastam com a ligação, gastam com SMS, às vezes um contato de WhatsApp, para estar em contato com alguém, é para tentar oferecer alguma coisa que é bom para elas e não para aquela pessoa. Então você, dentro do limite aí da normalidade, bloqueie, exclui, siga a sua vida,
Fique atento se no período de um próximo mês, no mês seguinte, no próximo ciclo, essas cobranças vão continuar. Aí você pode manter um novo contato com a operadora, você pode manter o contato pelo Reclame Aqui, que é muito eficaz e muito eficiente, pode manter um contato pelo consumidor.gov.br. Se ainda assim não houver uma solução, se o problema se ele se perpetuar no tempo ou até se agravar, pode procurar o PROCON aqui na cidade de Caicó e, se for o caso, procurar até a via judicial posteriormente. Tem mais perguntas. Fui até um posto de combustível e, por engano, o frentista adicionou um outro combustível mais caro que eu tinha solicitado. Como poderia solucionar o caso? Quem pergunta é Daniel. Pronto, seu Daniel, você tem que pagar aquilo que você solicitou, aquilo que você comprou. Se houve um erro aí do frentista, esse erro... Por exemplo, ele chegou no posto e pediu gasolina comum. Estava R$ 5,99, né? Aí o frentista colocou aditivado, estava R$ 6,10. Isso é um problema. Hoje, pelo menos aqui em Caicó, você veja que a gasolina comum é um preço, a aditivada é mais cara. O óleo diesel comum é um preço e o aditivado é mais barato. Ninguém explica essa matemática, eu ainda não compreendi. Mas enfim, se você solicitou claramente, tem essa convicção, e você pediu para colocar ali, às vezes a gente não sabe, eu não sei agora se o ouvinte pediu para colocar litros, coloque tantos litros de gasolina comum, ou coloque tantos reais de gasolina comum, ele tem que receber aquilo que ele solicitou. Marcos, isso vai se equiparar a um preço na gôndola do supermercado. Às vezes você tem um preço ali marcado na gôndola, às vezes tem um outro preço no produto, e às vezes quando você passa no caixa para fazer o pagamento aparece um outro preço, e costumeiramente mais caro, né? Dificilmente você vai ver um produto que custa R$10 ali na gôndola, que quando você passar no caixa vai custar 7 ou 8, é o contrário, vai custar 12, 13, quando há esse problema. Graças a Deus, isso tem sido um pouco mais raro aqui em Caicó. Então vale para o consumidor sempre a oferta mais barata. E o consumidor tem que receber aquilo que ele solicitou, aquilo que ele contratou. A palavra contrato parece uma coisa muito distante, mas você para seu carro no posto e solicita uma quantidade X de litros de tal combustível, ou você solicita tantos reais de tal combustível, aquilo ali você está formando um contrato de compra e venda. É uma relação de consumo. Tudo que acontece ali é uma cláusula contratual e tem que ser cumprido. E no direito do consumidor, Marcos, tem uma coisa que é muito clara. Tudo pode acontecer, menos o consumidor ficar em prejuízo, mesmo o consumidor ser penalizado por uma situação que ele não deu causa, certo? Então, se o ouvinte claramente solicitou tal combustível, na hora devia fazer um cálculo, haver um ressarcimento de valores, se for o caso, ou um acréscimo do combustível correto, até chegar no limite do que ele solicitou. Uma questão de aritmética muito simples, não é complicado fazer isso, você tendo os valores. O problema você está aí, o problema são as relações humanas, né? Naquele momento, o frentista não vai querer resolver, porque se ele resolver, ele vai entender que aquela diferença vai sair do salário dele. Às vezes o gerente do posto não está presente, ou não quer resolver, o que é pior ainda, um pouco mais grave, né? Então, que fique claro, eu não sei se houve alguma solução ou se o ouvinte Daniel que viu a pergunta ficou no prejuízo, mas se ele ficou em prejuízo, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Se não for solicitado naquele momento ali, essa diferença que prejudicou ele financeiramente ou na quantidade de combustível, quando for cobrada posteriormente, se ele procurasse, por exemplo, um órgão como o PROCON, isso seria cobrado em dobro. Ele fez um pagamento ali indevido, a mais do que seria correto. Ele pagou em excesso, de alguma maneira, ou se ele recebeu abaixo do que da quantidade de combustível, também configura um pagamento em excesso, certo? Então seria discutido esse valor já em dobro. E vou citar aqui o extremo, e ainda cabe a via judicial. Ainda cabe uma responsabilização, porque houve um erro do estabelecimento. Nesse momento não se leva em consideração o frentista, é o estabelecimento que errou. O estabelecimento responde por aquele funcionário, aquele colaborador. Então a situação só se agrava se não for resolvido no momento aquela situação. E é uma solução muito simples, né? Infelizmente, às vezes, os ânimos se alteram, o que para a gente parece muito simples, para a empresa não parece, porque a empresa bota na cabeça que não pode perder nada, mas ela está errada, quem não pode perder de jeito nenhum é o consumidor, a não ser que ele dê causa a algum prejuízo. Tem mais perguntas. Tem um cartão Carrefour e ele foi clonado e fizeram uma compra nele. Fiz um BO, entrei em contato com a empresa pedindo o cancelamento da compra e me repassaram um e-mail para eu enviar um arquivo do BO para analisarem meu pedido de cancelamento. Reenviei várias vezes o BO para esse e-mail e gera a mensagem de que o e-mail está com problemas e que em instantes tentará o retorno. Como é que devo proceder agora? Uma atuação, Marcos, de má fé. Uma empresa desse porte, né, o cartão Carrefour, ele é do banco CSF, Carrefour Soluções Financeiras, um banco multinacional. Não existe desculpa
para eles fornecerem um e-mail de contato do consumidor para solucionar um problema grave como esse, né? Porque isso aí houve uma compra, mas poderiam acontecer várias, né? Então não existe, não tem cabimento para a empresa. Isso não tem lógica nem para uma empresa de pequeno porte. Imagine para uma empresa de grande porte, como essa operadora de cartão, que é um banco na verdade. Então, orienta o quê? O consumidor tem um contato a mais. Esse consumidor, ele pode conseguir outros endereços de e-mail dessa empresa, certo? E mandar essa documentação com um pequeno texto explicando o ocorrido para todos os contatos de e-mail que ele encontrar. Pode fazer reclamação pelo consumidor.gov, que eu falei agora há pouco, pelo Reclame Aqui, pelo site do Banco Central do Brasil, e tudo isso aí vai gerar documentação para que depois ele busque a reparação. O normal no caso desse, você veja que você perdeu um cartão, ou você ser infelizmente furtado ou roubado no Brasil, que não é o país mais seguro do mundo, é uma coisa corriqueira. Marcos, você perde um celular ou você é furtado, quem assiste televisão, Bandeirantes, Globo, Record, SBT, vê jornais. Quase todo dia você vê uma reportagem sobre quadrilhas de roubo a celular. Estou falando de celular, mas vale para o cartão de crédito aí. E é uma coisa tão comum que deveria ser muito simples você entrar em contato com a operadora para bloquear um cartão, para informar que houve o furto ou o roubo, ou que você perdeu, mas não é. Isso aí é uma sina, é uma via crucis na vida do consumidor, quando você tenta tomar essa atitude para um problema que é corriqueiro. Mesma coisa é o furto do cartão, a perda do cartão, o roubo do cartão. Acontecem problemas, alguém usa seu cartão, você comunica. Para comunicar é difícil, né? Você tem que dizer fornecer todos os seus dados pessoais, tem que dizer que dia você foi batizado, que dia você foi crismado, tem que dizer qual é seu signo. É a coisa para você contratar, você contrata sem querer. Eu recebo 100 mensagens por dia, mas você foi sorteado, não sei o que, boa sorte, tem um cartão disponível para você. Você sem querer, antigamente no passado, chegava o cartão na sua casa sem a sua solicitação e vinha dizendo numa carta que se em 15 dias você não ligasse para dizer que não queria o cartão, já começava a cobrança da anuidade. Você ligava para aquele número e não conseguia, o telefone não existia. Uma conduta criminosa inaceitável que a lei expressamente proíbe, certo? Então, para você contratar é muito fácil, para você relatar um problema é tudo muito difícil. Então, se esse ouvinte, eu insisto que ele tente novamente o contato, certo? Ele disse que enviou várias vezes, mas ele pode fazer a busca pela internet, vai botar CSF, que é o nome do banco, ou então cartão Carrefour, e-mail, contato, ele vai achar outros e-mails de contato e pode tentar pelo Reclame Aqui também, que é muito simples, pelo consumidor.gov e o BCB. A única complicação extraordinária é que precisa da senha do governo federal. Você tem que fazer aquela senha se você já não tiver. E se não conseguir, vai procurar o PROCON e orientaremos a solução, tentaremos a solução, se não for imediata, e até com a solução, dependendo do transtorno que esse consumidor já suportou, ele pode ser também orientado a procurar a via judicial. Meu esposo está com uma dívida, uma loja, essa dívida era R$200 200 e poucos reais, desde 2019, e já está mais de R$1.000. Queria saber o que fazer. Pagar mesmo assim, nesse caso? Marcos, negociar. Você veja que eram R$200, mas de 2019 para cá já vão aí 4 anos, né? Eu não sei qual é o mês, onde, dependendo do mês em que a dívida ficou inadimplida, já foram aí talvez perto dos 5 anos, né? Então, entre em contato com a loja, tente negociar. Nós já conseguimos aqui, dependendo da loja, na cidade de Caicó, dívidas com esse mesmo formato, com um valor já bem alto, né? Em juros que estão previstos no contrato, inclusive. No Brasil, o juro abusivo não é um importe de juros. O Brasil não limita juros. O juro abusivo, para a nossa legislação, vai ser aquele contrato que está previsto um importe de 1% de juro ao mês, e quando você faz a conta, está dando 3, 4, 5 ou mais do que isso por mês, né? E existem algumas outras questões também que podem limitar, que estão previstas na lei. Mas... Pois não, terminou? Não, a orientação primal é entrar em contato com a loja e tentar negociar. Olha, eu quero pagar, mas está muito alto, eu quero ver o que vocês podem fazer. Nós já conseguimos aqui em Caicó zerar totalmente alguns juros de operações. Mas antes de procurar o PROCON, tenta o contato com a empresa, isso é muito importante. Se o produto acabou na promoção da loja e os meios de comunicação continuam divulgando a mesma promoção, qual o direito do consumidor?
Polêmico isso. Pergunta dificílima, viu? Dificílima, que envolve uma série de questões aí de nossa vida, né? Porque geralmente quando uma loja, seja qualquer tipo de estabelecimento, pode ser supermercado, loja de roupa, ela coloca de um certo produto em promoção, ela bota promoção válida até tal dia ou enquanto durarem os nossos estoques. A promoção, Marcos, embora seja um benefício para o consumidor, ela também tem regras. Por exemplo, o que é proibido pela legislação e que já gerou no nosso país uma série imensa de punições contra alguns estabelecimentos. Acontece muito na Black Friday, no Black November, né, que agora é o mês inteiro. O estabelecimento bota ali tal produto em promoção e coloca uma certa quantidade de produto na prateleira. E aquilo acaba rapidamente, no entanto, há estoque. Ou seja, ela proíbe que aquele produto que tem estoque e que seja colocado na promoção. Já não pode acontecer. Você estocar o produto e liberar só uma parte para de repente aquilo acabar. Mas enfim, o que aconteceu aí? A imprensa, ela foi paga para divulgar aquela propaganda. E às vezes houve aí uma falha de comunicação, né, entre o estabelecimento e a rádio, a TV, o carro de som, até, Marcos, até a pessoa com a caixa de som na bicicleta está fazendo uma oferta publicitária. E, em tese, o que é que diz a lei? A oferta publicitária feita por qualquer meio, ela tem que ser cumprida. Nesse caso, vão existir duas ofertas publicitárias. Uma do estabelecimento, onde diz que aquele produto acabou ou que não existe mais a promoção. E vai existir uma outra oferta publicitária, que é a do meio de comunicação, que está dizendo que existe. Se você pegar a lei ali, ponto a ponto, o que vai valer para o consumidor é a oferta mais benéfica. Então, se o supermercado foi displicente, eu falei supermercado, mas nem sei se é supermercado, desculpe. Se o estabelecimento foi displicente nesse contato com o meio de comunicação, no caso uma rádio, por exemplo, e está divulgando aquela promoção, o consumidor chega lá e não existe, ou eles disponibilizam imediatamente, ou assinam um termo comprovando que no dia seguinte ou depois chega aquele produto por aquele preço que está sendo anunciado, ou o consumidor vai poder exigir direitos reparatórios, certo? Ou compensatórios na via judicial, porque existe uma série de prejuízos. Tem um dano moral, que é o dissabor, a chateação de você chegar no estabelecimento para fazer aquela compra, que está sendo anunciada naquele momento numa rádio, chega lá e ele não existe. E existe o gasto financeiro, o prejuízo material. Marcos, se você gastar só lá de Havaiana, para ali é dano material. Se você perde seu tempo, para ler dano material, muita gente não sabe, mas o simples fato do consumidor, como foi o nosso caso da primeira pergunta, da cobrança da ATIM, o simples fato do consumidor ter que ficar ligando para a operadora, ter que ficar procurando a solução de um problema que ele não deu causa, ter que procurar o PROCON, ter que procurar a justiça, só o fato do consumidor perder o tempo da sua vida para tentar resolver o problema é indenizável. Isso é decisão recente dos nossos tribunais superiores. Então, fica aqui o alerta. Quem é fornecedor tem que estar muito atento e tem que ser muito cuidadoso com respeito ao direito do consumidor. Tem essa pergunta aí para responder. O consumidor ele tem que ter garantido o direito que está sendo divulgado. A oferta publicitária que foi divulgada pela rádio, por exemplo, tem que ser cumprida pelo estabelecimento. Ele é responsável pela propaganda, certo? Então que fique bem claro isso. O ouvinte pergunta se o programa Desenrola Brasil funciona realmente. Funciona, tem muitos resultados positivos. Agora, cuidado com a fraude, certo? Inclusive, eu vi uma reportagem ontem de propaganda governamental que vai ser lançada, já tentando evitar fraudes. Marcos, já está tendo, vai sair agora esse Enem dos concursos públicos, já existe milhares de sites fraudulentos para tentar capturar dados pessoais de brasileiros, para com esses dados pessoais praticarem todo tipo de fraude que você possa imaginar. Nem começou, ainda são notícias, ninguém sabe como é que vai ser esse Enem dos concursos e já existe fraudes. Então o governo federal já está tentando precaver com propaganda esse tipo de fraude. O Desenrola Brasil também. Aquela consulta de valores perdidos, são muitos sites fraudulentos. Então o Desenrola Brasil funciona, mas só existe um meio, é o único meio de contato de solucionar problemas, é pelo www.consumidor.gov.br. Quando você abre esse site, que é do governo federal, www.consumidor.gov.br, já existe uma aba, ela pula ali aos seus olhos, só para o Desenrola Brasil. Você tem que ter a senha do governo federal. Se você não tiver a senha, o próprio site vai lhe redirecionar para você gerar essa senha, tá certo? Então não existe nenhum outro meio de contato, nenhum outro meio de negociação para o Desenrola Brasil que não seja pelo site do consumidor.gov.br.
vou dar aqui para fechar a pergunta. Tem gente ainda consultando valores a receber. Não existe nenhum outro meio de consulta que não seja pelo site do Banco Central do Brasil, www.bcb.gov.br. Quando você clica nesse site, quando você abre o site, já aparece ali a aba para os valores a receber. Existem milhares de outros links, todos fraudulentos. O único link válido é o que tem o .gov.br. A mesma coisa vale para o consumidor.gov.br, para o Desenrola Brasil. Doutor Márcio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Como sempre, eu que agradeço, Marcos. Obrigado pelo espaço e até a próxima terça-feira. 8h30, vamos ficando por aqui. Tenham todos